Chegamos, sua dose de cafeína está no ar. Eu sempre brinco, viu, Dri, que quando a pessoa é especial é um café gourmet. Nossa, que Que chique! delícia, Adoro né? café gourmet. Hoje com uma convidada diferenciada, vamos dizer assim, porque nós vamos falar da nossa cidade de Sorocaba, porque hoje ela tem um negócio aqui em Sorocaba, mas vamos dizer que é uma empresária importada aí das regiões vizinhas, né? Obrigada, Dai. Prazer, viu? Obrigada por aceitar nosso convite e esperamos esse transbordo aí que nem a gente estava conversando nos bastidores. Gente, anotem tudo, porque olha, muita aula, muita aula. Eu gosto de começar com uma pergunta bem básica. Vamos lá. Quem é a Adriana? Ai, a Adriana, eu acho que ela é uma sonhadora, mas que, graças a Deus, com muita força e muita determinação, vem conseguindo realizar esses sonhos, sabe? A Adriana é uma pessoa que gosta muito de servir, é uma pessoa que gosta muito de estar ajudando de alguma forma o outro, sabe? Eu acho que isso é o que eu busco dentro das nossas lojas, dentro da nossa escola, dentro da nossa vivência ali na Dribix, sabe? Que legal. É mãe, é esposa? Mãe, esposa, filha, neta, eu brinco, né? Eu falo, sou mãe, esposa, filha, neta, negra, mulher, sou transplantada, sou lúpica, então eu tenho várias características que hoje eu olho com muito orgulho, assim, porque fazem parte da minha identidade. E foi o que me tornou e me fez chegar onde eu cheguei aqui, Que sabe? legal. Uau, que show, hein? Já começamos com um show gigantesco, porque várias bandeiras importantes, né, e que são desafiadoras, Bem que desafiadoras. qualquer mulher poderia até usar como vitimismo, mas É, você escolheu ser a heroína. exatamente, a gente arregaça a manga e faz o negócio acontecer. Acho que isso, para mim, todos esses papéis são alavancas, sabe? Acho que sim, é desafiador. Tem dias que são bem difíceis, né? Tem dias que você tem que escolher qual é o papel que você vai deixar cair no chão, porque você não consegue dar conta de tudo, e tá tudo bem E depois também. você pega. Depois você pega, arregaça as mangas e aí bola pra frente, faz o negócio acontecer. Eu acho que isso, inclusive, é a mágica da gente ser mulher, sabe? Eu acho. Aproveitando o mês das mulheres, assim, acho que a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que essa é a facilidade, um atributo que a gente, enquanto mulher, tem e a gente tem que enaltecer, sim, isso, sabe? De conseguir, de certa forma, atuar e atuar tão bem em todos os papéis. E que tá tudo bem, sabe? Que legal. E é realmente é um equilíbrio de pratos. É. Tem várias pautas que eu acho interessante na sua história que dá para a gente abordar, mas a primeira eu queria que você comentasse um pouquinho da sua vivência corporativa, né? Você veio de empresa, de indústria, nascida em São Paulo, né? Conta um pouquinho para nós aí da sua história mesmo. Bom, eu nasci, na verdade, no Paraná, mas praticamente me reconheço nascida em São Paulo. Vim para o Paraná, vim para São Paulo com 2, 3 anos, assim. Cresci no ABC Paulista e desde muito cedo comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos, até porque eu sempre enxerguei o trabalho como algo que, de fato, poderia mudar a minha realidade de vida, assim, né? Então, nunca tive medo de trabalhar, assim. Inclusive, trabalhei de graça várias vezes só pela oportunidade de aprender, sabe? Sempre fui muito atraída pela questão do atendimento ao cliente, né? Então, minha primeira oportunidade foi como operadora de telemarketing. E eu acho isso incrível, porque aprendi muito ali atendendo e aprendi essa essência de ouvir e escutar, sabe? E foi isso, acho que norteou toda a minha jornada. E eu uso muito isso hoje, essa realidade de você ouvir o cliente, né? De trazer o cliente para o centro e entender que tudo precisa acontecer dentro do seu negócio pautado no cliente. Então, a minha trajetória, eu passei por grandes empresas aí, tanto no setor financeiro, bancos, no setor da educação, mas sempre com esse viés de olhar para o cliente, de entender como, enquanto empresa, a gente podia transformar os nossos produtos, transformar o nosso atendimento, para que a gente cada vez mais atendesse melhor o nosso cliente e atendendo melhor, a gente com certeza ia trazer mais rentabilidade e manter a fidelização dos clientes, né? Essa minha jornada aí pelo mundo corporativo foi uma baita escola, assim. Eu falo que
Sim, fiz faculdade, fiz cursos superiores, mas eu acho que essa vivência, o que eu vivi, o que eu aprendi, as trocas que eu tive foram essenciais, inclusive para me encorajar ao ponto de tipo, cara, acho que sim, quero ter o meu próprio negócio, quero pegar tudo isso que eu aprendi, quero pegar tudo isso que eu fazia para os outros, né, e fazer para mim, e fazer dar certo, né? Então, essa é a chave que a gente tenta estar ali no dia a dia usando diariamente para fazer dar certo a nossa marca. Eu acho legal você, colocar esse posicionamento, porque realmente tem diferença daquele empreendedor que trabalhou como CLT, que trabalhou em outro lugar, que Sim, trabalhou, de repente, dentro de uma empresa que tem procedimentos internos, sabe. Quando ele vai para o negócio dele, ele vai muito mais pautado, né. Lógico que não tirando o mérito das pessoas que uhum, empreenderam a vida toda, mas eles têm esse desafio e às vezes até fica à mercê da contratação, de confiar, em outros profissionais que têm essa experiência de conseguir criar procedimentos internos, porque como perfeito. ele começou ali na raça, muitas vezes, colocando a mão na massa, ele foi errando, foi aprendendo, foi corrigindo, né, e quando você passa por uma organização, por várias organizações, você vai filtrando, você vai pegando um pouquinho de cada empresa, Exato. né, não que você não vai errar no seu negócio, Sim. porque é muito diferente quando você está à frente de uma empresa, Uhum. mas você tem esse norte, porque você vivenciou isso como Isso aí. funcionário, né, então é legal que expande aí o conhecimento muito. Eu diria que esse empreendedor, que é o empreendedor raiz, vamos falar assim, né? Que é um cara do zero, sem ter tido uma experiência, sem ter. Muitas vezes só arregaçou as mangas e falou: eu vou fazer o meu negócio acontecer. Cara, é um cara muito vencedor, já nato, assim, né? Primeiro por essa coragem de ter um sonho, de fazer acontecer sem ter toda uma bagagem. Porque eu, mesmo com toda essa bagagem, eu vou te falar que a gente pensou e pensou muito, né? A gente relutou também, até muitas vezes, para falar: ai, será? Ai, mas tá aqui, né? Eu tenho a minha carteirinha registrada. Ah, eu tenho meu salário caindo todo dia na minha conta. Ah, eu tenho as minhas férias aqui certinho. Eu tenho minha participação no lucro, que aí eu consigo, nos lucros que eu consigo fazer uma coisinha diferente. Então, esse universo do CLT, ele traz, por mais que eu pessoalmente acredito que não existe estabilidade, mas esse universo da CLT, ele te dá uma falsa estabilidade, né? Então, você querer jogar tudo isso para cima, falar, agora eu quero fazer o meu negócio acontecer e bola para frente, cara, é um processo muito desafiador, né? Mesmo você tendo toda essa bagagem, mesmo você tendo todas essas ferramentas que você já faz para os outros, né? É um processo desafiador. Eu diria que se alguém tivesse me falado, vai que não sei o quê, vai ser mais simples porque você já tem essa bagagem, nananana, com certeza eu não iria acreditar que ia ser tão fácil. E não é, né? Na verdade, não é fácil. Eu diria, talvez seja até um pouco mais difícil, eu estou pensando aqui, porque como você conhece, por exemplo, eu sei que eu preciso ter processos registrados, eu sei que eu preciso ter processos documentados, né? Eu aprendi isso, eu fazia isso nas empresas, e não ter isso no meu negócio me traz um certo desconforto. E talvez para o cara que não saiba que isso precisa, talvez ele nem se incomode tanto com isso, porque ele já está acostumado a tocar o negócio dele daquele jeito, do dia a dia dele e que tá tudo bem, entendeu? Então, eu acho que tem essas duas diferenças aí de Você perfil de começa já se empreendedor. cobrando. E tem uma cobrança muito severa, Uhum. assim, porque eu olho para os grandes, né? Então, eu vim de empresas grandes, então, às vezes, eu tenho que me trazer para a realidade e falar: olha, a empresa que você trabalhava fazia isso porque tinha condições, tinha ferramentas diferentes. Eu ainda não estou nesse patamar, mas eu quero chegar lá. Então, como que eu faço para talvez chegar lá? Talvez eu não vou ter uma mega ferramenta, vou ter lá o meu papelzinho de pão, vou fazer um negocinho escrito à mão, mas vamos começar? Vamos fazer, o feito é melhor do que o não feito, né? E a gente Eu acho consegue que é chegar aí que lá. você volta no empresário raiz, É isso. né, do papelzinho de pão, e aí é Perfeito. pensar como ele. E é Perfeito. louco, né, porque você vai numa colocação de visão estratégica de empresa, de corporação, de corporativo, de ter equipe, de ter verba, mas ao mesmo tempo você volta no empresário É raiz de isso. começar do zero. É Que isso, legal. exatamente. Que Ótima profundo, colocação. né? Que legal. E quando foi que você teve essa virada de chave? Quando você viu que realmente o corporativo, a empresa, o picar cartão, o CLT não estava mais fazendo sentido na sua vida, e você falou que foram grandes
corporações que você passou, você e seu esposo, mas não foi na área alimentícia, né? Não, a gente nunca teve nenhuma experiência enquanto CLT na área alimentícia, assim. Eu diria que o mais próximo da área alimentícia que eu tive experiência foi com os meus pais, né? Meu pai foi garçom a vida toda, minha mãe cozinheira, minha mãe era daquela que faz bolos salgados e vende para as festas, assim, e fazia ceias de Natal, Ano Novo para as pessoas vender, e a gente acabava meio que ajudando, trabalhando com ela ali, né? Então foi o mais próximo da minha experiência. Mas nas empresas, na CLT, dentro do CLT, a gente não teve essa experiência. Eu acho que a virada de chave, ela é brusca, ela acontece assim da noite para o dia, né? Literalmente a virada da chave, mas você querer começar esse movimento de virar a chave não é tão automático assim, né? Eu diria que começou ali em meados de 2016, 2015, quando começou a me incomodar algumas coisas, né? Principalmente nesse pilar que assim, cara, às vezes você tinha uma ideia, um projeto super legal, você sabia que isso ia dar um determinado resultado, você queria fazer acontecer, mas às vezes por políticas da empresa, por visões que a empresa tem, necessidades, enfim, isso era arquivado e ficava lá na gaveta, e aí você tinha que se conformar em fazer o seu mais do mesmo, né? E eu nunca fui uma pessoa mais do mesmo, assim, né? As pessoas que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa extremamente imperativa, não consigo ficar muito tempo parada, não consigo, né? Assim, eu tenho que estar inventando coisa. Meu marido fala, toda hora você está inventando coisa para fazer, e eu tenho muito desse perfil. Tanto que nas empresas que eu passei, aqui eu fiquei mais tempo, eu trabalhei em todas as áreas, assim, né? Eu saí, sei lá, de atendimento a cliente, eu fui para TI, porque eu queria conhecer, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria me desafiar. E aí, acho que com o tempo, eu comecei a ter esse incômodo, algo começou a me incomodar quando eu comecei a ver que assim, isso já não tem mais a minha cara. Ah, isso já não está mais falando diretamente com os meus valores. Ah, isso não me parece ser algo que de fato eu acredito, né? Tanto que esse primeiro movimento que eu fiz foi quando eu saí de uma empresa que eu fiquei muito tempo lá, trabalhei quase que a minha vida inteira, assim, quase 14, 15 anos, e pedi as contas para ir para um outro desafio, mudei de estado, falei, não, mudei de segmento, saí do segmento financeiro, fui para o segmento da educação, assim, para começar do zero, numa função completamente diferente das que eu tinha, e falei, porque eu queria sentir isso, assim, eu tinha aquela sonho, acho que pode ser, de que tipo, então você vai começar numa empresa diferente, num segmento diferente, nananana. Acho que você pode pegar todo esse projeto, tudo que você imagina e fazer acontecer, e não fiz, né? Acabou também não dando certo. E aí eu comecei a ver que assim, cara, eu vou ficar pulando de galho em galho até quando? Né? Até quando eu vou ficar ali, de fato, vivendo os sonhos dos outros, vivendo aquilo que os outros acreditam, da forma que os outros acreditam, né? E aí foi quando a gente decidiu, assim, que era o momento de fato da gente talvez realizar o nosso sonho, sabe? Assim, a gente sempre teve, principalmente meu marido, ele é o empreendedor sonhador, assim, sabe? Eu sou mais o pé no chão às vezes, mas ele sempre falava de tipo, eu queria ter um negócio, queria ter um bar, queria ter esse negócio, eu gosto de reunir as pessoas, de ter as pessoas aqui próximo, ver as pessoas felizes ao meu redor, sabe? Coisas desse tipo. Então a gente sabe que o segmento da alimentação, ele proporciona isso, né? Eu falo muito isso lá na pizzaria, assim, cara, pizza traz felicidade. Mesmo se você tá triste, você vai pedir a pizza para ficar feliz, sabe? Porque te traz felicidade, né? Então, quando a gente pensa em comida, eu sou uma taurina nata, né? Então, quando eu penso em comida, tô vendo aqui as comidas, inclusive, né? Obrigada, viu, Suco Lovers? Parabéns. Muito, muito cheiroso, inclusive. Quando eu olho para a comida, eu falo, cara, que felicidade, né? Que delícia poder comer. Então, ir para o ramo de alimentação, de certa forma, denotou para a gente meio que, tipo, cara, não tem como ser triste, sabe? Porque trabalhar com comida é um negócio que traz muita felicidade, né? E foi aí que, lógico que com muita maturidade, a gente desenhando, idealizando, que a gente resolveu ir para esse negócio. E logo no começo foi essa, tipo: "Ai, vai ser uma pizzaria?" Ou não, ficou muito na dúvida, que nem você falou que ele gostava, né, tipo: "Ai, vai ser um bar, vai ser, um restaurante?" Vocês fizeram muito brainstorm ali de anotar, de ver ou Não, não, foi muito é certeiro? assim, a minha trajetória de vida, assim, ela é muito muito incrível, incrível no sentido que eu digo, assim, da presença de Deus, sabe.
a pizzaria, ela literalmente caiu no nosso colo, literalmente, assim, né? Não foi um negócio que a gente idealizou, que a gente dormiu e falou, vamos abrir uma pizzaria. Não, ela já existia, né? Já tinha sido idealizada por uma outra pessoa. E aí, quando a gente começou o primeiro movimento, é a questão assim, tipo, sabe quando você abre a brechinha assim? É quase que eu costumo falar, a gente se predispôs para o universo entendeu que era isso e, tipo, entregou no nosso colo, sabe? Então foi meio que isso aconteceu. Tanto que foi tão mágico que no começo até assustou. Foi um negócio que a gente olhou e falou: não, mas pra gente, não, Será que não é uma pegadinha? faz sentido? Será? Então, a gente meio que mergulhou de cabeça, né? Então a gente nem chegou a expandir, olhar para outros lados, porque a gente entendeu que de fato esse era o único caminho que a gente deveria percorrer, sabe? Que legal, que bacana. E aí, os primeiros passos, vocês já estavam morando lá em Indaiatuba? Na verdade, o que aconteceu? A pizzaria, ela tinha sido inaugurada em Indaiatuba em outubro, e a gente mudou definitivamente em maio. Vai fazer 2 anos agora que eu moro em Indaiatuba, né? E a gente assumiu de vez a pizzaria no mês de maio mesmo. A gente ficou todo o início de ano nessa fase de transição. E esse mês de maio foi o ano da pandemia? Foi o ano da pandemia. A Tipo, pizzaria, na verdade, ela nasceu na pandemia, né? Que também era um fator que assustava muito pra gente largar o CLT num cenário totalmente incerto. Eu tinha uma questão de saúde. Ah, você é do grupo de risco, você pode morrer, você isso, aquilo e aquilo, né? Porque era muito desconhecido ainda para todo mundo isso. Então, isso também às vezes assustava a gente de tipo, cara, faz sentido mesmo sair desse ambiente de proteção, ir para um negócio assim tão desafiador, né? Então a pizzaria ela nasceu num momento de pandemia e a decisão também a gente tomou num momento bem crítico, assim, bem caótico, entendeu? e saíram vocês 2 juntos ou não? Não. Vocês fizeram todo um Na planejamento? verdade, ambos continuaram, porque assim, junto com a pandemia veio a questão do home office, né? Então, esse foi um fator que acabou ajudando a gente no começo, porque durante. Eu fiquei acho que uns 6 meses ainda tocando a pizzaria e ainda trabalhando. Nessa época eu estava trabalhando no banco, eu já tinha voltado de Fortaleza para cá. Então eu fiquei tocando as duas coisas durante esse tempo, e meu marido também. Aí em julho, na verdade, eu saí do banco e aí fiquei única e exclusivamente com a pizzaria. E aí meu marido, quando foi em outubro, também saiu da empresa dele e ficou única e exclusivamente aí dedicado com a pizzaria. Como a gente, né, como ser humano, a gente quer ter a certeza das coisas, né? Então, assim, por mais que logo no início a gente via que, tipo, cara, vai dar certo, não tem como dar errado, mas a gente queria ter aquela certeza, assim. Então, foi um período bem caótico, foi um período, assim, de muito suor mesmo, sabe? Porque a gente já tinha que dar a conta de todas as coisas da empresa, né, do CLT, e ainda tinha essa questão de aprender o que era ser empreendedor, ir para um nicho que a gente não conhecia, por um negócio que nasceu numa pandemia, entender como que a gente se posicionaria ali numa pandemia, né, como que a gente protegia funcionários, protegia cliente. Então, foi quando eu paro e olho, às vezes eu falo, cara, como que você sobreviveu, assim? Porque você tinha tudo para ter ficado louca com esse monte de coisa acontecendo, nananã. Mas eu acho que esse desafio também de todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo é o que mais me motivava. Então eu nem parava para pensar nisso na época, sabe? Sentiu medo em algum momento? Muito, o tempo todo. Na verdade, eu acho que as pessoas me perguntam: nossa, mas você não teve medo de pedir as contas de uma empresa, de não sei o quê? Mas você não teve medo de largar seu apartamento montadinho em São Paulo e ir para Fortaleza? Mas você não teve. Gente, eu tenho medo o tempo todo. Não tem como você não ter medo, é impossível, é um sentimento inato nosso, a gente tem medo, né? Mas eu gosto muito de. Parece demagogia, mas não é assim. Eu gosto muito de olhar o medo como algo que me impulsiona, não como algo que me paralisa, sabe? Porque se eu for, todas as vezes que eu tiver medo, eu for ficar paralisada, eu deixar de fazer as coisas que eu acredito, cara, eu nem estaria aqui sentada nessa mesa. Claramente não estaria, né? Porque dá um medo também esse negócio de gravar o microfone. Não, não, É um entendeu? É desafio, um né? Eu desafio. tenho também. Acho que a gente tá o que acho que esse é o 9º ou 10º programa e eu Dá também um negócio tenho. aqui, viu, gente? Dá um negocinho. Então, o medo, ele sempre vai existir. E eu tenho medo todos os dias. Todos os dias de tomar uma decisão errada, de, sei lá, lançar um produto novo e não ser aceito, de abrir uma unidade nova. Vir para Sorocaba foi um negócio que deu um puta medo. A gente vir para uma cidade que a gente não conhecia, entender como é que é a cidade, como que a marca seria aceita na cidade. Então, rola muito medo, assim. Mas
dá pra gente ficar paralisado. Tem aquela frase clichê, né, a gente pode até ter medo, mas o medo não pode nos ter, Perfeito. não é Nossa, verdade? perfeito, Dai. Porque eu acho que, quanto mais a gente alimenta o medo, aí sim ele vai nos paralisar. E se a gente for ver, por mais que seja um sentimento nato, né, de sobrevivência muitas vezes, porque o medo é isso, é proteção. É, Mas com o tempo, com as crises de ansiedade, ele virou um paralisador, perfeito. né, a gente vai para o outro extremo. Antes da gente começar o episódio, eu estava até conversando com o pessoal da equipe sobre isso. O quanto que o medo, se a gente for parar e ver, analisar mesmo, ele não existe. Porque a gente cria algo, sofre por algo que não aconteceu, pode ser que nunca aconteça, que está acontecendo só na nossa mente. E às vezes, por a gente estar projetando tanto isso, né, a atração do universo, aí a gente está É isso. atraindo aquilo para acontecer. Então, até para você que está aí na sua casa, que está com medo, que está aí com uma ideia, com um projeto novo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo Eu mesmo. costumo falar para as minhas amigas, assim, que foi uma frase que eu ouvi também num treinamento, que assim, cara, você tá com medo? Põe a fralda e vai. Tipo, não fica ali, ai, será que. Não, põe a fralda e vai. Na pior das hipóteses, tá protegido. Tá com a fralda ali, vai na caganeira, põe a fralda e vai, entendeu? E eu acredito muito nisso, assim, que às vezes você tem que, tipo, pegar todo esse cenário que a gente fantasiou, que a gente criou, colocar ali embaixo da mesa e. E se e perguntar, né, tá bom, tá, mas e se acontecer isso na pior das perfeito. hipóteses? Qual é a minha opção? Quais as É minhas isso. opções? Eu tenho essa e essa. Tá, mas e se não? Se for isso, eu acho que é muito legal, a gente ter, né, esses bate-papos internos com a gente, de Sim. se conhecer, de saber, mas por que que eu estou tendo medo? E isso acho que é a nossa evolução pessoal, É. né, acho que é muito importante e acho que porque aquilo que você falou, o medo vai bater na porta todos os dias, principalmente para quem empreende, porque é Sim, incerto, é isso aí. Não tem né, estabilidade. mas você aprende a lidar até com É. as incertezas, porque assim, ah, meu, tá bom, pode dar algo muito errado, tá, mas o que que eu vou fazer se der muito errado? Mas tem a mesma porcentagem de chance, às vezes até maior, de dar muito É. certo, né? E acho que esse ponto que você está falando é importante abrir esse parênteses, assim, lógico, não foi um negócio, então quer dizer que você ficou com medo, colocou. Não, gente, assim, esse ponto que você está falando de ponderar, eu trabalhei muito tempo também, eu falo muito dessas escolas, né? Mas, por exemplo, análise de risco sempre foi uma coisa que teve muito envolvido no meu dia a dia, né? Então, esse exercício de olhar e falar, beleza, o que pode dar errado? Ah, pode dar errado. A pizzaria pode não dar certo. E aí? Qual que é a parte mais crítica? A parte mais crítica é tipo, beleza, eu vou ter que pegar tudo, encerra a pizzaria, vende tudo, bota o que sobrou debaixo do braço, se sobrou alguma coisa e começa do zero. Tá, eu tenho medo de começar do zero? Não tenho medo. Ah, então eu tenho que voltar a ser aquela Adriana que era operadora de telemarketing para recomeçar? Vamos ser. Foi assim que tudo começou, entendeu? Então, lógico que a gente fez toda uma análise de diversas coisas, né? Porque, assim, constituir a pizzaria fez com que a gente. Basicamente o planejamento de uma vida, minha e do meu marido, né? Financeira, inclusive, que a gente teve que, tipo, pegar tudo e investir para o negócio de fato fazer, para fazer o negócio acontecer, né? E você tem várias coisas envolvidas. Você tem seus filhos, você tem sua casa, enfim, todas as coisas, todos os sonhos que você construiu até ali. E abrir mão desses sonhos, pegar todos esses sonhos e falar, eu vou pegar todos esses sonhos para investir num sonho maior. Não é uma decisão simples, então não é uma decisão que você vai olhar uma única vez e vai falar, estou com medo e vou assim mesmo. Não, então foi necessário, sim, muitos rabiscos, foi necessário, sim, a gente olhar para todos esses cenários que a gente criou, alguns reais, outros nem tantos, outros mais fantasiosos, e olhar e falar, beleza, se acontecer isso, o que vamos fazer? Estamos preparados? Não estamos preparados? Porque aí eu acho que você também sai um pouco desse universo do fantasioso e traz mais para a sua realidade, né? E aí quando você olha para o risco, vamos falar assim, de perto, fica mais fácil você decidir falar, cara, beleza, então se isso acontecer, eu, Adriana, estou disposta a assumir esse risco? Estou. Se você. Aí se tá, minha filha, vai, se joga, entendeu? E você argumenta com a razão e a emoção. É isso. Né, se a emoção bater mais forte, você tem ali o racional, e É. se a razão também quiser te convencer de um lado negativo, que muitas vezes a razão é essa, né, Perfeito, você perfeito. também tem como você, em contrapartida, argumentar com a sua emoção, porque você já fez. É. Eu achei legal, aí eu esqueci o termo, mas é fazer essa análise de risco, ó, viu. Você fala com pessoa do corporativo estudada, é outra coisa. Parece. Ai, que legal. E aí vocês começaram a Driblix, você e seu marido, primeira unidade, os desafios e como foi?
agora a gente está preparado, vamos abrir a segunda, porque hoje nós estamos falando da terceira, já indo para a quarta. Perfeito. Na verdade, foi tudo muito rápido, assim. A segunda unidade, ela literalmente não foi planejada. A segunda unidade, ela surgiu por conta de uma necessidade do negócio. Por quê? A Dribix, quando ela já nasceu digital. Então, a gente já queria uma pizzaria. Ela já nasceu com o propósito de ser uma pizzaria delivery. Então, a gente só trabalha com delivery. A gente não tem objetivo de servir, né, no salão, nem tem mesa, nada. A gente não tem nem espaço para atender o cliente. E já nasceu com essa pegada digital. Então, a gente já tem o nosso aplicativo próprio, que o cliente entra lá, ele faz o pedido da forma que ele quiser, vamos falar assim, e com essa agilidade na entrega. E aí, como veio a pandemia, a gente nasceu já com essa identidade de delivery muito forte, então a gente começou a ter uma demanda muito alta. Por quê? Nós já estávamos preparados para uma situação onde muitos comércios na época tinham que começar a preparar. Tinha que começar a se preparar, tinha que começar a entender, cara, o que é delivery. Ah, eu só tem comerciantes até hoje lá na região que na época só tinham mesa para servir, né, nem fazia serviço de delivery, sei lá, De WhatsApp, entrega, nada, nada disso. Se você quisesse de fato, embalagem. nada. Então, é muito diferente você trabalhar, né, com serviço de balcão ali, com serviço de atendimento ao cliente, com serviço de delivery. Então, como a gente já nasceu com essa identidade, isso fez com que a gente tivesse essa facilidade no momento da crise, né. Por isso que a crise nem sempre ela é ruim. Se você conseguir se debruçar sobre a crise e entender quais são as oportunidades que de fato ela está trazendo ali para você, a crise ela pode ser muito boa nesse sentido, Sim, entendeu? e Que tem foi o que aconteceu com a muitos gente. negócios, né, que a crise foi um divisor de águas, Perfeito, perfeito, né. perfeito, Dai. E e aí, então foi por causa dessa questão de logísticas de Que demanda. aconteceu? A gente começou a prejudicar um dos nossos principais pilares, que era a agilidade na entrega, porque eu comecei a ter um volume muito grande de demanda, em um dos bairros que era o mais distante da unidade 1, né, lá da matriz, e aí a gente viu que assim, cara, se eu não abrir uma outra unidade para atender melhor esses clientes, para entregar mais rápido, eu vou começar em risco, na verdade, comecei a colocar em risco a saúde do meu negócio, porque eu comecei a ter problema de atrito com o cliente, eu não entregava no prazo para o cliente reclamava porque a pizza às vezes demorava, nananã. E foi aí que a gente falou: não, a gente vai ter que abrir uma segunda unidade. Então, a segunda unidade, ela meio que nasceu, eu digo sem planejamento, porque ou a gente abria a segunda unidade ou a gente iria falir a primeira, tranquilamente, sabe? Porque a gente começa a colocar em risco a qualidade da marca, assim. Então, a gente abriu a segunda unidade. A primeira unidade nasceu em outubro de 2019, e aí, quando foi em fevereiro de 2021, que foi o ano passado, a gente abriu a segunda unidade na Morada do Sol, também em Dayatuba, que é a região que na época mais comprava, né? Então era para onde eu mais entregava ali, na época que a gente tinha a unidade 1, que foi o que facilitou esse balanceamento. Então eu meio que voltei para esse patamar de conseguir entregar com qualidade, conseguir entregar rápido para o cliente, que é os pilares que a gente acredita, né? São 3 pilares? Basicamente, lá a gente ataca 3 pilares, né. Então uma coisa que eu olho muito no nosso dia a dia é pessoas, processos e produtos. Então quando a gente fala de produto, é a gente entregar um produto que tenha um custo-benefício e que possa ser acessível para todo mundo, então é ter produtos de qualidade, mas que eu não tenha que cobrar horrores por esse produto de qualidade, né. Eu acredito muito que é possível sim você fornecer um alimento de qualidade e qualquer pai de família recebendo um salário mínimo consiga, por exemplo, consumir uma pizza nossa. Isso é uma das coisas que a gente acredita fielmente, sabe? A parte de pessoas que cara, eu preciso ter ótimos colaboradores trabalhando comigo, que se identifiquem com a marca, que se identifiquem com os valores da Dribix, que entendam o quanto que o cliente ele é importante para a gente, porque sem o cliente nada disso acontece. Né? Então, a gente tem uma coisa que eu não abro mão lá, é o nosso processo de atendimento, ele é um processo de atendimento muito, de fato, focado no cliente. Então, se o cliente ele tem algum problema, e ele vai ter, por mais que a gente trabalhe, e aí entra o terceiro pilar, né, que é a parte de processo, a gente trabalha fortemente para garantir padronização, para a gente garantir que tudo sai igual, que o mesmo molho que ele vai comer lá em Dayatuba, ele vai comer aqui em Sorocaba e vai ser o mesmo sabor de pizza, sabe? Então a gente trabalha muito forte com esse negócio de processo para a gente sempre conseguir ter uma qualidade igual, independente da unidade que ele consuma. Mas somos humanos. Né? Não são máquinas, são seres humanos, e como seres humanos, infelizmente, a gente é suscetível a erro. Então, se eu erro, e é uma das coisas que eu falo lá, é,
não vamos nos punir porque a gente errou, vamos reagir rápido ao erro. A gente tem que corrigir rápido, a gente precisa saber corrigir rápido, sabe? Então, se eu errei com o cliente, ou porque, sei lá, entreguei a pizza além do prazo que eu passei para ele, ou ele pediu uma pizza, sei lá, calabresa. Às vezes acontece, ele pede uma pizza de calabresa sem cebola, chega uma pizza com calabresa com cebola e ele não consome, porque, né, sei lá, alérgico, alguma coisa assim. Então eu tive uma falha ali no processo, né? Ou de preparo, ou de embalagem, ou de conferente ali da pizza. Então a gente tem um processo muito forte de tipo, cara, eu preciso falar com esse cliente. Eu preciso entender o que, que ele quer. Ele quer que eu troque a pizza? Ele quer. Como que eu faço para, de certa forma, virar para esse cliente e falar: esse não é o padrão de serviço que a gente quer oferecer para você? Tipo, me dá uma segunda chance de eu acertar contigo? Então, esse pilar de atendimento é um negócio que a gente investe também muito pesado, assim, para ter o cliente próximo com a gente, sabe? Para ouvir o que, que ele fala, que ele acha dos nossos produtos. É com base no que o cliente fala que eu vou pensando nos novos sabores, no que vai vir de sabor novo na pizza, o que, que ele quer de borda diferente, sabe? Então, esses três pilares, eles são essenciais para a gente, é onde a gente pauta tudo. Que legal. E pegando um gancho aí no que você falou, no produto, e você falou da acessibilidade ao produto, Uhum. foi uma das coisas que a gente conversou até um pouquinho nos bastidores, que eu te perguntei, né? É estratégico esse valor hoje que está sendo atuado aqui na cidade de Sorocaba? É em todas as unidades? Porque eu falei, né? Eu falei, eu Aham. confesso, É. 2 pizzas por bem menos que R$ 100, R$ 60, vamos falar o valor, R$ 60, né? é isso 2 mesmo. pizzas por R$ 60, as 2 pizzas têm a borda de catupiry grátis e mais a Exato. Coca-Cola É. de 2 litros, né. Eu fiquei fazendo matemática, porque eu gosto dessa Aham. área, né, de Muito estudar legal. marcas e empresas, eu falei: "Meu Deus, como que eles" porque é escalável, vende em grande Sim, quantidade e é. compra em grande quantidade, né. Mas eu falo assim, eu fiquei de verdade mesmo pensando, eu falei assim: "Por quê, né? Qual a atuação, qual é o propósito?" Porque a gente sabe, principalmente agora, com esses valores Tudo aumentando, aumentando. a economia do jeito É. que tá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que o principal ponto, olhando aqui para Sorocaba, é quando a gente desenhou a nossa entrada em Sorocaba, eu acredito muito na estratégia de marketing, assim, né? Seja digital, seja offline, e vir com esse preço para Sorocaba, na verdade, está muito pautado no nosso pilar de marketing, né? Lógico que também não significa que tipo a gente está saindo no prejuízo, porque não tem como, né? O negócio precisa se pagar. A gente tem todo um trabalho de bastidor que a gente faz por trás, por isso que temos outras lojas, né? Que é de comprar em alta quantidade. Então, a gente também usar a nossa estratégia de compra a nosso favor, para a gente conseguir, de certa forma, se eu compro com um bom preço, eu consigo garantir esse preço para o meu cliente na ponta. Que é uma coisa que eu também acredito, porque eu acredito muito na relação ganha-ganha. Sabe, eu acredito muito naquilo, tipo, sim, é possível todo mundo sair ganhando de uma relação. Então, se eu tenho uma boa negociação, por que não eu não posso ter mais clientes e conseguir passar isso para os nossos clientes? Aqui em Sorocaba, essa estratégia de 2 pizzas por R$ 60 e ganhar uma Coca-Cola grátis é muito porque eu preciso que os nossos clientes ou futuros clientes nos conheçam, né? Eu preciso entrar na casa desses clientes. A estratégia de preço é uma das formas? É uma das formas, assim como a Coca-Cola também, que é uma marca super forte, né? Patrocina nós, Patrocina estamos nós. falando, né. Que é uma marca super forte, também acaba abrindo as portas, né, de muitas residências que possibilita com que a gente entre, muitas vezes uma família, sei lá, com 4, 5 pessoas, uma pizza não é suficiente, ele vai ter que comprar uma pizza, se ele compra 2 pizzas, ele vai ter que comprar um refrigerante também. Então quando ele olha pra Dribix, ele já fala: "Cara, vamos ali na Dri vamos naquela", em primeira instância ele vai virar e falar assim: "Vamos naquela pizzaria que dá Coca-Cola grátis?", até ele conhecer a qualidade do nosso produto. Porque depois que ele consumir a primeira vez, a gente acertou nesses 3 pilares, pessoas, processos e produto. Ele consumiu a nossa pizza, ele viu sim que é uma pizza gostosa, é uma pizza de qualidade. A próxima vez ele não vai mais falar, vamos naquela pizzaria que ganha Coca-Cola. Ele vai falar, vamos pedir na Dribix? Então, isso é uma das formas da gente também criar meio que essa memória emocional no cliente, né? A gente vai meio que usando algumas âncoras nesse sentido de tipo, cara, vamos associar uma marca forte para que a gente também consiga entrar na casa do cliente até que a gente vire essa marca forte na casa desse cliente, entendeu?
Tá. E você acha que não corre o risco no futuro, um exemplo, ou você pensa em fazer essa ação por longo prazo, e na hora que tira a Coca-Cola, Eu acho que assim, por exemplo, lá em Indaiatuba, a gente está há 2 anos e a gente ainda tem essa promoção, tá? né, então é um dos nossos diferenciais lá. Então, quando eu olho para as fraquezas, por exemplo, dos nossos concorrentes lá, essa é uma das nossas fortalezas. Então, quando eu olho para a minha precificação, eu já estudo a precificação dos meus produtos, contemplando que esse é um valor agregado que eu vou precisar colocar lá para poder fornecer isso para o meu cliente. Aqui em Sorocaba ainda é um pouco precoce, né? Por exemplo, a gente tem a promoção da Coca-Cola, mas eu tenho muito cliente que pede o suco. Pode trocar? Pode trocar. Ai, não sabia. Podia Pode esse final de trocar. semana eu não tomo Coca-Cola, mas os Pode, meninos tomam. pode trocar. Então eu tenho muita saída aqui em Sorocaba de cliente pedindo suco. Então, assim, como a gente ainda está chegando, a gente está conhecendo a região, eu preciso ver até que ponto sempre eu vou ter pedidos de 2 pizzas para poder manter a Coca-Cola. Lógico, corre um risco lá na frente de tipo, a hora que eu tirar a promoção da Coca-Cola, o cliente virar e falar, "Ah, não vou comprar mais." Pode, desde que ele também não goste do produto. Porque se ele está consumindo meu produto só por conta da Coca-Cola, a hora que eu tirar, e é justamente isso que a gente não quer. A gente quer que ele passe a comprar o nosso produto simplesmente pelo Pelo nosso produto, produto. né. É. Bacana. Eh, que legal, né, a gente vai conversando esse final de semana eu pedi 2, eu não sabia, né, na verdade da promoção, porque eu já tinha pedido, mas tinha pedido Aham. só de uma, e na hora que eu olhei, fiz o cálculo, eu falei: "Nossa, não muda nada o valor, 2 pizzas ainda ganha co", eu falei: "Ah, em casa 2 filhos Ah, adolescentes, o é? marido, 3 homens, né". Aham. Falei: "Mesmo que não coma as 2 inteiras, mas todo mundo gosta da pizza no outro dia, para o É, café da é isso manhã, né". mesmo. É. Aí não, foi as 2 filha, o povo estava com fome lá em casa, foram as Ah, 2. mas lá em casa, eu também pedi esse final de semana, né? As Hã. pessoas não acreditam. As pessoas falam, nossa, mas você come pizza todos os dias? Se deixar, eu como, gente. Eu adoro pizza, assim. Pizza é uma acho que é uma das minhas refeições prediletas, assim, né? Lá em casa eu pedi uma esse final de semana também, só eu comi sozinha quase 4 pedaços, assim, da pizza de marguerita, porque eu adoro, assim. E que eu acho que é isso que é importante pra mim também, sabe? É um produto que eu consumo, então eu vou. É um produto que tem que ser bom porque eu consumo, a minha família consome também, entendeu? Então, tem que ser saboroso, as pessoas têm Sim. que têm que receber em casa e ser saboroso. E é, né, e realmente, né, você vê ali, porque às vezes você tem muito, eu pergunto, tô pegando muito essa questão da promoção, porque a gente tá cansado e existe muito isso dessas promoções fakes, né, É, que é, realmente você paga barato, mas não tem a qualidade, não tem muito recheio, exato. sabe. Aí você olha e fala assim: "Ah, lógico que é barato, é justificável, olha aqui, Uhum. né, ó, não tem quase nada de recheio É, ou a massa é muito grossa", e não, ali é uma pizza que ela é comercial, sim, sim, normal, assim, que exato. você pagaria XY valor normal de Sim, mercado, uma massa fina, um recheio com qualidade. E outra coisa também que é legal abordar, é a ousadia das misturas dos sabores, sim, né, porque vocês têm pizza de exatamente. Doritos, Batata batata frita, frita. hambúrguer, x-tudo, hot dog, e são sabores que, assim, lógico que quando a gente nasceu com cardápio, né, lá há 2 anos, não tinha toda essa gama de sabores, né. Então, isso também veio muito provocado pelo público de Indaiatuba. A gente vai entender como que é o público de Sorocaba também, para ver quais são os sabores inusitados que vão surgir aqui, sabe. Mas a gente viu que a galera de lá era uma galera que também a gente soltava alguma coisa com ousadia, a galera falava: "Ah, quero experimentar." Por exemplo, a pizza de Doritos é uma pizza que a gente lançou, se eu não me engano, há uns 4 meses. Ela já está entre as 10 pizzas mais vendidas. Que E legal. foi uma pizza, no começo, quando as pessoas falavam, você vai lançar uma pizza de Doritos? Eu falei, vou lançar uma pizza de Doritos. E tem todo um processo, assim, até eu achar, de fato, essa combinação de como seria a pizza de Doritos, o que de fato iria numa pizza de Doritos, a gente vai inventando, né? Eu vou montando, vou vendo alguns sabores na internet, vou pesquisando, faço vários sabores lá, vou experimentando. E aí, quando a gente chegou nessa, falou, nossa, é gostosa É uma mesmo. É experiência. uma experiência. Eu acho que a galera vai gostar. Lógico, tem cliente que nunca vai pedir uma pizza de Doritos, né? Aham. Mas a gente tem um público muito jovem. A identidade do nosso público, ela é um perfil meio que predominante de jovem, assim, sabe? Então é uma galera que quer provar uma pizza de batata frita, uma pizza de hambúrguer, uma pizza de x-tudo, uma pizza de hot dog, meio que esses sabores diferentes, sabe? É, eu acho que é aquilo, né, aquela galera que tá acostumada com fast food, É e bem aí isso. ele olha assim, muitas vezes, né, pede para os pais, mas às vezes não, pelo valor acessível, Sim, né, pela perfeito. estratégia que você aborda. Meu, olha aqui, R$ 30, se eu for naquela marca de hambúrgueres super famosa, tô brincando, vamos falar marca, no É McDonald's, né, isso.
mal e mal vou conseguir comprar um combo do Big É. Mac, Uhum. né, e eu comprando uma pizza por R$ 30, meu, olha só, tem às vezes já tem um suco, alguma coisa em É, casa, ó, dá para eu comer um monte e ainda vai sobrar para o outro dia. Então é. acho que você consegue, atingir realmente essa Sim. classe, né, não só aquele pai que eu me sensibilizei bastante você contando que às vezes você já teve essas experiências de estar no balcão e ver aquele pai de família, né, vindo até com moedinha, É, isso é né, que fantástico. às vezes é aquela reserva do mês e tipo: "Vou dar esse luxo para minha família de comprar Perfeito. uma pizza de R$ 30 e levar É, para casa". E até achei legal a colocação que você falou, né, que às vezes ele até o sabor tem todos os sabores, tirando os gourmets, mas tem uma cartela enorme sim, de sabores, que é o mesmo valor, sim. né, independente Uhum, se você quer só calabresa ou só mussarela, mas ou a pizza de Doritos, tá ali. perfeito. Mas ele já tá acostumado, às vezes, né. Mussarela e calabresa. Então, esse pai de família vai chegar e vai falar: "Ah, eu quero meia mussarela, meia calabresa, eu quero uma só de calabresa", que é o que ele está acostumado, né. Na verdade, o ato dele comprar uma pizza já é o diferente, assim, né. Então, ele vai dentro dos sabores básicos. E esse ponto, assim, é um ponto que, a gente comentou um pouco nos bastidores, mas, assim, é uma das maiores certezas, toda vez que acontece isso lá na pizzaria e eu estou lá e eu atendo esse cliente, é como se fosse aquele momento que Deus virasse para mim e falasse: "Você tá no caminho certo. É isso aí, sabe, continua fazendo isso aí, é isso aí". E é o que a gente luta, né, que nem você comentou do aumento dos preços, nã isso tem mexido bastante comigo, porque lógico, a gente vai ter que parar e olhar a precificação, todo mundo vai ter que fazer isso, né, tá difícil para todo mundo, até o pai de família lá tá olhando o que que ele tá deixando de comprar, o que que ele vai como ele vai mudar o cardápio da casa dele para poder se adaptar a essa nova realidade. Então eu sei sim que a gente vai precisar mexer nos preços, seja aqui em Sorocaba, em Indaiatuba, enfim, qualquer unidade, por conta desse momento que a gente está passando. Mas sempre olhando para esse pilar, né? Sempre olhando para essa questão de ganha-ganha. Se eu conseguir comprar melhor, eu vou repassar isso também melhor para o meu cliente também, entendeu? Que legal. E acho que isso que é, né, eu acho que é claro o propósito, né, acho que tem que ter É ali isso. uma bandeira, algo que arde mesmo, que traz essa identidade, que traz esse brilho nos olhos de todo dia, de: "Meu, vou buscar a melhor negociação, porque eu quero sim que as pessoas, continuem, tendo esse acesso ao meu produto", porque eu falo, eu tô falando, não é puxando sardinha, né, tanto que a gente está se conhecendo Sim, hoje, exato. mas o seu produto é um produto que venderia facilmente por R$ 40, R$ 50 a unidade aqui na nossa cidade, Uhum, né, uhum. mas você escolheu, cumprir essa premissa que já está vindo lá de Indaiatuba e usar essa estratégia Sim, de realmente: "Poxa, minha pizza é aquela que você consegue pedir toda semana e não vai sim. impactar no seu orçamento no final do Exatamente, mês". Dá para ter o dia da exatamente. pizza, né, na Não, sua e a casa. gente tem clientes, eu tenho um cliente lá em Indaiatuba que ele vai pelo menos 2, 3 vezes na semana pedir pizza, assim, sabe. E de fato é o que você falou, é muito mais barato às vezes você comprar minha pizza ainda sobra para o dia seguinte para você almoçar, jantar, do que você, sei lá, almoçar fora ou jantar fora, dependendo do lugar que você for, ou pedir um fast food, sabe. Uhum. Ainda mais assim, lá na minha casa nós somos em 4. Assim, dá para contar no dedo os lugares, os restaurantes que a gente vai e fica em menos de R$ 100. É, não dá. Ou é dogão, assim, de esquina, Aham. sabe, ou é algum lugar que vende, prato feito, É isso. porque não dá, É tipo, isso. 4 e já conta com um adulto, né, o meu mais Sim, novo vai fazer 13 anos, né, o do mais é. velho vai fazer 16, então já conta como adulto. E às vezes, realmente, você quer comer uma coisa diferente, porque ainda mais nós que somos as mulheres, trabalhamos Sim, fora, chega uma hora que você fala: "Não, não não vou vou pro ficar fogão". fogão, É. exatamente. E aí, às vezes, é aquele final de mês ou é aquele mês que, poxa, né, você tá segurando um pouco ali a reserva financeira, então é legal que você tenha essa liberdade de tipo: Perfeito, "Meu, vou pedir pizza e não vai impactar no meu orçamento", perfeito, né. E se perfeito. você for ver, às vezes, dependendo da situação, que nem eu indiquei já que para minha Ai, que família, legal. meu irmão pediu e ele é só meu irmão e minha cunhada. E ele falou: "Meu, R$ 30 é o quilo da carne, tipo, e aí não vou precisar ainda ir para o fogão, fazer o arroz e gastar gás, é uma pizza eu e ela e, Sim, meu, ainda vai sobrar para o café da manhã, não vou gastar com o pão exato. francês". É, Então, assim, é bem legal e eu parabenizo, assim, essa estratégia, essa ideia de ter isso muito forte do ganha-ganha, né, de pensar porque tem muitas empresas hoje que a estratégia é só focar no faturamento, uhum, né, eu uhum. fico com tudo e o cliente fica com nada. É. E ok, cada um com a sua Sim, sim, com estratégia, né. E certeza. tem cliente que realmente ele só valoriza se tiver um ótimo valor agregado, porque a gente tem muito, e não é por mal, é
pelas pegadinhas, é Sim, pelas empresas perfeito. que não têm essa idoneidade, Compromisso, né. é, que coloca promoção, Uhum. mas de promoção não tem nada. É, Então é por isso, às vezes, isso queima muito, porque às vezes o cliente ele fala: "Ai, não vou dar oportunidade, é muito barato, não deve não prestar". é, A gente é. tem muito isso na nossa cultura E, por enraizado. exemplo, esse foi um dos pontos que quando a gente chegou em Indaiatuba e aqui também, né, a gente se preocupou muito também, que a gente falou: "Cara, como que a galera vai aceitar?". Por exemplo, em Indaiatuba, a galera acostumada a pagar 60, 70, R$ 80 numa pizza e super ok, entendeu. E na época que a gente chegou lá em Indaiatuba, a gente chegou com a pizza a R$ 20, R$ 21, assim, né. Então, teve uma questão da galera olhar e falar: "Essa pizza não é boa. Não, pagar R$ 20 numa pizza", porque a gente já tem essa predisposição de julgar, né? Como ser humano, você já olha e fala, não, não deve ser bom, não, 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 não. Então, ter esse trabalho de conseguir entrar na casa do cliente com uma pizza de R$ 20, R$ 21 ou 29, que é o preço de hoje, e ele comer e ele comparar com uma outra que ele pagaria 60, ele fala, nossa, é tão boa quanto, então eu vou ficar aqui. Para a gente, tem uma questão que é de fidelizar esse cliente, né? Eu não quero o cliente só uma vez. Eu quero o cliente comigo sempre. Que nem eu atendi uma cliente, foi muito legal, atendi aqui em Sorocaba. E aí, quando ela fez o pedido, o DDD dela era 19, ela pediu pelo aplicativo. O DDD era 19, a gente estranhou. A gente falou, nossa, será que ela não é de Indaiatuba e entrou no de Sorocaba para pedir? Vamos ligar para essa cliente? E aí ligamos para a cliente, ela falou assim, não, é que eu morava em Indaiatuba, né? E agora eu moro em Sorocaba, e aí eu vi que vocês inauguraram aí, e eu tô pedindo, né, para poder experimentar. É isso que eu quero. Eu Que quero um legal. cliente que acompanhe a gente onde a marca tiver. Igual o hambúrguer lá do fast food, do McDonald's. Cara, você tá com vontade de comer McDonald's no Acre, você vai lá e fala, cara, eu vou comer porque o hambúrguer do McDonald's aqui do Acre é igual ao do McDonald's aqui em São Paulo. Então, é esse o perfil de cliente que eu quero. Eu não quero que ele venha e me traga o faturamento apenas uma vez. Não, eu quero que isso seja contínuo. Eu quero que ele indique, né? Eu quero que a gente investe pesado em marketing, mas eu quero que esse marketing do boca a boca, que na minha opinião ainda é o mais valioso, que ele possa indicar no grupo de relacionamento dele ali no WhatsApp, no grupo dele do condomínio, no grupo dele do trabalho, né? Porque eu sei que o inverso também, né? Se ele tiver uma experiência negativa, o marketing negativo também vai ser muito rápido. Então eu quero esse cliente com a gente sempre. Né? Que E legal. aí, a estratégia da gente conseguir atacar esses 3 pilares, conseguir atacar um preço acessível, também vai de encontro com isso, né? De manter essa fidelização do cliente. Bacana. E quais foram os desafios para você escalar, né? A primeira unidade, a segunda unidade, a questão da demanda, né, para não Uhum. atrasar a entrega, uma estratégia muito legal. E aí, Sorocaba, próximo passo Hortolândia, como que é? Como que foi? Porque eu falei isso para você nos bastidores, eu acompanho Sim, muitos empresários daqui de Sorocaba, muitos negócios, e essa é uma dor, sim, né? Como eu consigo escalar? Muitas vezes esses empresários estão ali na operação, perfeito. ainda colocam a mão na massa, não conseguem descentralizar, delegar, e isso é um desafio, né? É, É um fator determinante para o sucesso e é, para ter empresas escaláveis, uma perfeito. marca que atenda mais cidades. Eu acho muito legal isso. Eu acho que o principal desafio, que ainda é um desafio, né? E acho que ele nunca vai deixar de ser, sabe, Dai? Porque é, quando você fala de você ter os processos tudo certinho da sua empresa, e aí quando eu falo de processo, é literalmente você ter ali o passo a passo, né? Então, por exemplo, o nosso molho de tomate, a gente faz na pizzaria. Nosso frango eu faço na pizzaria. Né? Então eu compro o tomate, tem todo um processo, desde o do momento que o tomate chega para mim, é higienizado, até as 6 horas que o molho fica lá curtindo, até a forma que eu tempero esse molho, até a forma que eu trituro esse molho. Então, parece ser besteira, mas se eu furar uma dessas etapas, o meu molho não vai ter a mesma qualidade. E aí, se cada vez eu entrego um molho diferente para o cliente, se ele gosta da minha pizza por conta do molho, na segunda vez que ele compra o molho já não está igual, eu falo, tem alguma coisa estranha. Então, o principal desafio de escalar, na minha opinião, é essa questão de conseguir ter essa gestão do processo, de conseguir ter essa padronização. Por quê? Funcionários vão e voltam. Né? Então, não dá para eu confiar, por exemplo,
sei lá, do meu cozinheiro que faz o molho, acreditar que ele ficará comigo o resto da vida dele, então que todas as receitas de molho serão iguais e acreditar que ele vai conseguir fazer o molho para todas as unidades. Não dá, não é assim, né? Então eu preciso entender que assim, eu preciso ter um padrão de como eu faço esse molho. E se eu tenho um padrão de como eu faço, esse padrão eu consigo aplicar em qualquer lugar. Eu não preciso, por exemplo, pegar um molho. Lá em Indaiatuba a gente tem a cozinha central, então eu faço na cozinha central e distribuo para outra unidade. Mas eu não mando o molho lá de Indaiatuba aqui para Senão Sorocaba. o valor do molho, ainda mais Não combustível do jeito que dá, tá. exatamente. Então eu tenho que conseguir produzir aqui no mesmo padrão, no mesmo sabor que tem lá. E N outras coisas, né? O padrão de entrega do motoboy, desde o momento que ele chega, como ele entrega, como ele abre a bag, como ele recebe o cliente. Então é muito processo, né? Muito treinamento. E isso acaba muitas vezes sendo desgastante. É o que a gente estava conversando. É 1000 vezes melhor quando eu atendo o meu cliente. Né? Então, quando eu vou lá, eu atendo, eu explico o cardápio, eu falo das opções, eu falo que ele pode substituir, eu falo que ele pode adicionar na pizza, que ele pode transformar uma pizza do jeitinho que ele quer, nananã. E muitas vezes o colaborador ali que eu acabei de contratar não tem essa habilidade, né? E se eu não acredito que ele é capaz de ter, se eu não treino esse cara para de fato ele conseguir atender o cliente como eu gostaria que ele atendesse, se eu simplesmente achar que, tipo, cara, ele não sabe fazer, só eu sei fazer, jamais eu teria saído de trás do balcão. Então, esse é um desafio constante, porque, lógico, vai ter dias que, mesmo você treinando, você vai lidar, às vezes, com um funcionário que não está num bom dia, ou aconteceu algum problema e ele não vai conseguir atender o cliente da forma que você gostaria. Uhum. E aí é onde você tem que resgatar lá o seu processo, virar e falar: olha, meu querido, lembra aqui? Ó como é que funciona o script, olha o que você tem que falar, olha isso, olha aquilo. E isso é cansativo, né? Pra gente que é empreendedor, a gente já tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para Sim. resolver, e aí, às vezes, a gente acaba preferindo não ter essa dor de cabeça e ficar nesse estranho de tipo, deixa que eu faço, que é mais fácil, como Não é. não é. Na Eu verdade, falo, não é. sabe, Adriana, eu falo para os meus clientes, para as empresas, que é tipo filho, é educacional, né. Às vezes a gente faz reuniões mensais, né, ali com todos os colaboradores, para tratar dos mesmos assuntos, e é sobre isso, É porque é a isso. lembrança, né, É, toda vez ali dos procedimentos, do padrão, de como é a forma que tem que ser entregue, de qual que é a missão, a visão, o valor da empresa, tem que ser perfeito. lembrado sempre, porque é memória curta. Memória curta. Né, é igual Memória curta. filho, é igual E querendo ou não, lá é assim, a gente tem um volume muito alto, né? Lá a gente trabalha. A nossa própria produção na cozinha ela é muito processual, né? Então é como se cada etapa de fabricação da pizza fosse feita num momento, vamos falar assim, né? Então, às vezes, o cara tá tão acostumado ali, então ele só faz a borda, ele só faz a borda, ele só faz a borda. E às vezes ele fica no piloto automático que se a gente de vez em quando não der um estalo para ele falar, meu filho, presta atenção, essa borda não tá saindo no padrão que acontece isso com a gente. Quantas vezes eu, por exemplo, às vezes eu entro no carro, eu tô tão aérea, que eu saio, por exemplo, aqui de Sorocaba, eu chego em Dayatuba, eu falo, como que eu cheguei em você não lembra Dayatuba? do Não lembro, trajeto. porque eu tô no piloto automático. Alguém precisa vir e falar, opa, peraí, você passou no radar. Sabe que me lembra muito quando você vai fazer, tipo, sei lá, um exemplo bobo, adoro dar exemplo bobo. Sabe quando você está organizando uma festa infantil, e daí seu filho vem e fala: "Mãe, deixa eu ajudar a fazer o brigadeiro?" Aí os primeiros brigadeiros começam a sair no formato bonitinho, redondinho, mas daqui a pouco ele enjoa, desmotiva e começa a sair aqueles É isso. brigadeiro tudo torto? Aham. É mais ou menos É isso, isso. né? Na verdade, é exato. Esse exemplo é o melhor. Eu vou usar ele até para treinar os funcionários. É exatamente isso. E às vezes tem que virar e falar: filho, vai brincar um pouquinho? Depois você volta aqui para ajudar a mamãe. Porque às vezes ele precisa sair daquele piloto automático, ele precisa olhar. E uma coisa que a gente valoriza muito, assim, eu preciso contar para esse colaborador, eu preciso contar para ele o porquê. Por que você tem que fazer a borda assim? Por que, que você tem que ter um padrão ali de gramatura, por exemplo, para colocar um catupiry, para colocar uma mussarela? O porquê que isso é importante, né? Porque se ele simplesmente faz só por fazer, vai chegar uma hora que ele vai falar, se é só por fazer mesmo, então não, ele tem que saber o porquê. Ele precisa Sim. saber que, assim, cara, tem uma pessoa que vai receber essa pizza que você está fazendo. Então, às vezes, eu fiz uma reunião até com o pessoal lá da cozinha, umas 2 semanas, 2, 3 semanas, com todos os meninos da cozinha, e eu. A provocação é justamente isso que eu falo para eles. Eu falo, se essa borda fosse para você, se essa pizza fosse para sua mãe, ela teria saído desse jeito? Ela sairia dessa forma?
porque às vezes ele tá tão no piloto automático que ele esquece, cara, não, é um cliente muito importante. Todos os nossos clientes são muito importantes. É um cliente muito importante que vai receber essa pizza. Ele tem que receber essa pizza no padrão, ele tem que receber essa pizza com muita qualidade, sabe? A gente. É a nossa missão, assim, né? A nossa missão é oferecer experiências deliciosas para os nossos clientes. Então tem que ser um negócio que quando ele abre a pizza tá quentinha, sobe aquele cheirinho. Na hora que ele dá aquela mordida, ele sente o gostinho do bacon, ele sente o gostinho da mussarela, sabe? Ele morde a borda, vem o catupiry na boca. Então tem que ser, de fato, uma experiência, né? Porque é o que eu acredito. Quando você gera essa memória afetiva no cliente, se amanhã ou depois eu tirar a Coca-Cola, ele vai lembrar dessa experiência positiva que ele teve com a gente, sabe? E ele vai querer viver isso de novo, sabe? Uau, que aula, hein, meus Ah, amigos? Que aula. Aqui a gente tem um momento muito especial. Eu acho muito importante, eu gosto muito, é minha hora preferida. Sabe por quê? Porque eu acho que não existe nada mais valioso do que alguém nos validando, do que alguém falando sobre nós. E foi um desafio para eu pegar um depoimento. Eu não sei, vou ver mentira. junto com você, não sei quem que falou, Que né? massa. E eu tô muito feliz de ter você aqui. Ai, E eu obrigada. queria te pedir para olhar aqui na tela, que a gente vai passar uma mensagem para Nossa, você. gente. Será? Minha cunhada. O que falar da Adri? Ai, Adriana. Adriana sempre foi uma empreendedora. Desde que a conheci, novinha, tinha seus 18 anos, já tinha a intenção de empreender. Ela empreendia na vida dela, na questão pessoal, na questão profissional. Sempre tinha sonhos, né? E todo empreendedor, o que ele mais tem em si é a questão de sonhos. E a Adri sempre teve e sempre lutou para isso. Ela empreendeu na vida, ela empreendeu com a filha. E quando ela decidiu empreender nos negócios, na vida dela profissional, isso foi um boom. A partir do momento em que ela desistiu de trabalhar para outros, né, ela passou a investir mais ainda naquilo que é dela. E ela sempre falava, né, mas se eu posso fazer se eu sempre trabalhei muito bem para os outros, por que eu não posso trabalhar melhor ainda para mim? E é isso mesmo. E a Adri é espelho para muitas pessoas, para muitos amigos. Sempre foi muito querida. E vendo essa energia da Adriana, bem mais nova do que eu, fez com que também me incentivasse, né? Então, o que eu falo da Adri? A Adri é tudo na minha vida. A Adri é exemplo de pessoa que luta pela vida, luta pela discriminação, porque afinal, ser negra não é muito fácil nesse nosso país. E ela tá ali, firme e forte, expondo toda a sua beleza, toda a sua inteligência. É uma admiração, assim, incomparável. Eu sou suspeita para falar da Adri, porque eu a amo, assim, além de admirá-la como uma profissional, eu a admiro como mãe, a admiro como pessoa, a admiro como cunhada, a admiro como uma amiga. Então, eu a amo demais. Que linda. Uau! Obrigada, Fabi. Que lindo, adorei. Uau! Minha Fiquei, cunhada, fiquei sem gente. fôlego. Nossa, que fantástico, assim. E a Fabi é, tipo, uma irmã também pra mim, sabe? Acho que a gente tem uma relação super bacana, assim. E ela deu uma baita virada de chave, assim, na vida dela também. Mais uma mulher que eu tenho uma baita admiração, sabe? A Fabi foi professora durante um bom tempo na vida dela e vai fazer um ano que ela empreendeu também. Saiu da sala de aula, eles abriram uma pizzaria também em Salto, numa pegada muito parecida, a gente brinca que são primos, né, as nossas pizzarias, assim, e ela tá dando um show de bola também, assim, com essa questão do empreendedorismo, que era um negócio que ela tinha medo, que ela tinha aquele receio. Nossa, eu lembro que às vezes ela virava e falava assim, ai, Dri, mas será que eu vou conseguir? Porque você já trabalhava na empresa, você isso, eu era professora, será? Você vai conseguir.
Fá, você vai conseguir, assim, sabe? Eu acho que é isso que é o que a gente tem que fazer, sabe? Como mulher, a gente tem que apoiar a outra mulher, a gente tem que comprar o sonho da outra mulher. Cara, se ela não sabe, eu sei, eu tenho que ensinar como ela faz, eu tenho que mostrar os caminhos, falar, ó, vai por esse caminho. Se eu já fui por esse, tropecei e caí, fala, não vai por esse que você vai se machucar, vai por esse, nananã. E a Fá tá fazendo uma linda jornada também. Eu tenho um baita orgulho dela também, assim, sabe? Com essa trajetória, com essa virada de chave. Mesmo com medo, ela foi, arregaçou as mangas e fez acontecer. Então, nossa, fiquei muito feliz de ouvir Que tudo que ela legal. falou. Muito bacana. Eu também, eu fiquei muito feliz, porque a nossa classe feminina, ela sempre foi vista como competidora, É, né? E hoje eu tenho visto essa virada de chave, concordo. principalmente no empreendedorismo, né? O empreendedorismo, ele tem unido a classe, porque a sua história, a sua chave, ela pode abrir uma porta que eu não estou conseguindo abrir Perfeito, Dai. sozinha, né? Então, eu acho muito bacana. Eu tenho um hábito muito na minha vida e eu trouxe no formato no podcast que é honrar as pessoas. Eu queria te passar uma lembrança, um mimo, tá? Ai, Peraí, que pegar aqui. emoção. É uma singela homenagem, algo bem simples assim, mas é de coração para você lembrar desse momento que você esteve aqui com a gente. Posso abrir? Claro, teve. Mostra na câmera aí que o Ai, pessoal fica. gente, dor, ganhar presente, uma taurina, né, gente? Ai. Nossa, obrigada, Dai. Nossa, de verdade, estou Imagina. muito feliz aqui, Que sabe? legal. Esse papo, essa troca, assim, te conhecer pessoalmente, acompanhar o seu trabalho, e de verdade é uma missão de vida, assim, o que você tem, assim, sabe? Eu acho Obrigada. que já está crescendo muito. A gente falou do sucesso que o Podcoff está Ó, fazendo. é tipo de copo, não sei se você toma Amo café. café. Por isso que eu adorei. Ó, ainda bem que, olha, sem saber, da 3. vida. Então, assim, você monta lá, faça café que vende na sua casa para você, para o seu marido, para sua filhona. Perfeito. Viu? Ai, emoção. Obrigada Gratidão, pelo viu? transbordo. Obrigada. Imagina. Muito bom. E aí, para a gente finalizar, eu sempre peço para a convidada uma frase final. Qual que é a frase da sua vida, Adri? Cara, eu acho que a frase. Não sei bem se é uma frase, sabe? Eu diria que a palavra da minha vida, assim, é fé, sabe? A fé, ela torna aquilo que você não acredita como algo concreto, sabe? Então, talvez seja essa, né, a frase. Mas fé é um negócio assim, se um dia eu fizesse uma tatuagem, com certeza esse nome estaria em algum lugar, porque é o que faz eu fazer o que eu faço hoje e é o que me fez chegar onde eu cheguei, ter fé. Ter fé no ser humano, ter fé num mundo melhor, sabe? Ter fé que eu sou capaz de fazer as coisas mesmo com medo. Então, acho que é fé. Então, que nós tenhamos mais fé. Obrigada, espero que você tenha pegado Obrigada, muitas gente. chaves desse podcast que foi especial. E o seu café vende. Vamos dar um brinde? Vamos. Seu café Obrigada, vende Dai. muito. Vende demais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.